Olá a todos, aqui quem fala é o professor William, e no vídeo de hoje a gente vai apresentar algumas melhorias que nós implementamos na nossa aplicação pós-WebSys. Essas melhorias são relacionadas a funcionalidades tais como a parte de autenticação e segurança, a parte de cadastro de usuários para acesso ao sistema, né? Também relacionada a essa parte de autenticação e segurança, também a parte de autorização com base nos papéis, né? Por exemplo, papel de administrador e papel de usuário. Também nós vamos apresentar a implementação de algumas páginas que não estavam implementadas ainda na nossa aplicação, que são páginas relacionadas à parte de login. Então a gente vai mostrar uma implementação da página de login usando um template do Bootstrap específico para login e de uma página de erro, para que essa página sempre seja exibida quando acontecer algum tipo de erro na aplicação que não for tratado, tá? E por fim, algumas melhorias visuais, como por exemplo uma página inicial, que nós não tínhamos, né? Nas versões que a gente implementou nos vídeos anteriores, e também a parte de paginação e ordenação e uma listagem de um determinado cadastro. No nosso caso, a gente vai usar como exemplo o cadastro de pessoas, tá? Então, começando, eu vou apresentar como é que ficou o sistema depois dessas melhorias. Então, aqui estou com o login, vocês já podem ver que a tela de login está com uma cara já um pouco melhor, centralizado, né? Campo de usuário e senha. Clico em entrar, está tudo em português, né? Conforme eu implementei na página de login. Aqui agora nós temos uma página inicial, que ficou em home. Então, no caso aqui, nesse nosso sistema aqui, eu dividi ele em dois módulos, né? Seria a parte de RH e administrativo. É claro que é só uma simulação de sistema, não é um sistema real, mas aqui simulando como se a gente tivesse vários módulos, né? E aí ilustrando como que a gente poderia apresentar esses módulos aqui numa página inicial, tá? Então, se eu quiser acessar o de RH, acesso aqui. Posso voltar na página inicial e acessar o administrativo também, desde que eu tenha aqui um usuário administrador, tá? É aqui uma página nova também, que a gente não tinha implementado ainda, que é para o cadastro de usuários, né? Se eu quiser incluir um usuário novo, por exemplo. Coloquei um exemplo de funcionalidade diferente também, que seria você alterar apenas um atributo, por exemplo, da entidade, no caso aqui da entidade usuário, né? Então suponha que eu só quero ter uma funcionalidade que eu só altere o papel daquele usuário, né? O role. Então, poderia clicar aqui e alterar o papel desse usuário. Até ficou errado aqui, né? Ficou diferente o nome que está aqui daqui, mas é o mesmo campo, tá? Então esse aqui é o papel, esse aqui também, só que aqui na tabela acabou ficando em inglês, tá? E aqui, funcionalidade de excluir normalmente, tá? E é claro que a gente poderia ter várias outras ações aqui, por exemplo, alterar senha, alterar nome de usuário, né? E por aí vai. Só que daí, dependendo do tipo de operação, pode ficar mais complexo. Por exemplo, se o nome de usuário é único, e você vai permitir alterar, você tem que fazer certas validações para evitar conflitos, né, entre nomes de usuário. Mesma coisa com relação à senha, né? Se você permitir alterar a senha, você tem que ter um controle de segurança ali para validar as senhas e tudo mais, né? Então, são funcionalidades que geralmente existem, né, nas aplicações, mas deve se implementar com cuidado. E aí, vocês seguindo, por exemplo, o exemplo que eu fiz aqui com a parte do papel dos usuários, vocês conseguem fazer essas implementações tranquilamente também, tá? Parte do RH não mudou muito. A mudança principal está aqui na parte da paginação, né? Então, eu coloquei uma funcionalidade de paginação que, conforme vai crescendo, né, essa listagem aqui de pessoas, a gente vai tendo a divisão, então, da lista de pessoas em várias páginas. No caso aqui, a minha está configurada para cada página ter 5, né? 5 elementos. Então, somente a partir do sexto que se criaria uma nova página. Eu vou até modificar a implementação aqui. Deixa eu achar. Para a gente simular aí com um número diferente. Por exemplo, então suponha aqui, vou colocar 2 para a gente testar com mais facilidade. Então, no caso aqui, com dois registros, né, por página. E repare que ele mostrou os dois primeiros aqui na primeira página. E na segunda mostrou o terceiro, né?
Então, é assim que é a paginação. E a gente vai ver também como que é a implementação desta parte, beleza? Então, foi basicamente essas melhorias que a gente fez. E agora a gente vai, uma por uma aí, ver a implementação. Eu não vou implementar aqui durante o vídeo, porque é uma implementação muito extensa, né? Então, o vídeo ficaria muito longo. Então, achei mais fácil, né, para vocês entenderem, apresentar o código já pronto, né? E é claro, esse código vai estar disponível no GitHub, então vocês vão poder analisá-lo com tranquilidade depois também, tá? Então, vamos começar com a parte de segurança. A gente vai ver dois comandos lá na configuração de segurança, que é o int matchers e o has authority. E a gente vai ver como é que a gente usa esses comandos para dar permissões específicas para, por exemplo, diferentes tipos de usuário. Então, o usuário administrador só acessa uma área, aliás, uma determinada área só pode ser acessada pelo administrador, outras áreas podem ser acessadas, por exemplo, pelo administrador e pelos usuários comuns. Então, é esse exemplo que a gente vai ver, tá? É claro que dependendo da aplicação, vai ter configurações mais complexas, né? Mas esse aqui é só um pequeno exemplo para a gente ilustrar como que pode ser feito esse tipo de configuração. Então a gente vai voltar naquele método configure que a gente usou na aula passada, né? Para configurar a parte de autenticação, né? E aí que a gente vai colocar alguns comandos específicos para a parte de autorização com base no papel dos usuários, tá? Primeiro aqui uma linha que a gente não tinha, que a gente adicionou, é para a gente não exigir autenticação para os recursos, né, que estão, né, nesses caminhos aqui. Então, por exemplo, recursos de CSS, JavaScript ou qualquer outro que tiver na pasta Resources e a página Error, são todos caminhos que qualquer usuário deve ser capaz de acessar, né, porque eles vão ser utilizados independente do usuário estar logado ou não. Por exemplo, é, arquivos CSS, eles podem ser usados, por exemplo, na página de login, né? Ou na página de erro. Então, esse caminho tem que estar acessível para que ao se mostrar, né, a página de login para o usuário que não está logado ainda, a página seja, então, renderizada com o estilo correto. Mesma coisa para o JavaScript e para os demais caminhos que eu coloquei aqui, tá? Logo em seguida, a gente adicionou mais uma linha, também usando o comando int-matchers, que é basicamente para você fazer com base no padrão que você colocou aqui, ele vai identificar os caminhos que estão sendo acessados e vai decidir se vai aplicar ou não, né, vai exigir ou não, por exemplo, que esteja logado ou que tenha determinado papel ou usuário logado, tá? Então, é para você fazer o match, né, do caminho que está sendo acessado com os caminhos que estão determinados aqui. Então, no caso desta linha aqui, o que que a gente está fazendo? Sempre que o usuário acessar o caminho que começa aqui com ADM, né, que seria uma sigla para administrativo, administrador, né? Ele tem que ter a authority, né? Que seria o papel de administrador, tá? Então, uma forma bem simples de configurar. Então, se eu quiser criar uma área, né, para administrador, posso fazer dessa forma. Crio um caminho, como esse aqui, barra ADM, e tudo que for somente de administrador tem que estar dentro desse caminho, tá? Se não estiver dentro desse caminho, qualquer usuário vai poder acessar, tá? É claro, qualquer usuário logado, no caso desse sistema aqui, porque a gente tem essa configuração que diz que qualquer requisição, o usuário tem que estar autenticado, tá? Então a gente não tem, por exemplo, páginas que são disponíveis para usuários que não estejam logados, por exemplo, né? Para usuários anônimos. Então somente usuários logados vão poder acessar qualquer página dentro desse sistema. E se for páginas dentro da área de administração, né? Somente os usuários que têm o papel de administrador vão poder acessar, tá? Então repare que isso aqui eu fiz uma configuração fixa, né? Então, a partir do momento que eu compilei o sistema, sempre vai ser essa configuração aqui. Mas como vocês estão observando, essa configuração a gente fez pela chamada de métodos aqui, né? Dentro desse método configure. Então, tranquilamente, isso aqui pode ser feito dinamicamente, tá? Então, você pode fazer de forma que a configuração, ela, por exemplo, acesse alguma configuração de permissão de acesso que você possa salvar no banco ou em alguma outra forma de persistência, né? E ela carregue, então, essas permissões de maneira dinâmica, né? Conforme os usuários, né, administradores do sistema vão configurar, tá? Então, pode ser feito de forma dinâmica também. Mas para simplificar, eu fiz aqui de forma estática, né? Apenas determinando aqui uma regra de acesso para um determinado caminho, né? Que é o barra ADM. Qualquer coisa
dentro desse caminho, né? Para somente usuários que tenham aí o papel de administrador, tá? O que a gente tem dentro desse caminho? No caso aqui, eu, para deixar, digamos, coerente, criei um pacote ADM. E aí tudo que for de administrador, eu vou colocar dentro desse pacote. E aí esse pacote representa aí o módulo administrativo, né? Que é a área que somente os administradores têm acesso. E aqui a gente vai ter os, por exemplo, controle, domínio, né? Tudo relacionado à parte administrativa. No caso desse exemplo aqui, a gente só tem a parte do cadastro de usuários, tá? Então, por exemplo, a gente tem usuário controle. E é importante que sempre as rotas aqui no usuário controle, né? Com exceção do login, que ficou junto aqui, mas poderia estar no controle separado também, né? Com exceção do login, que é somente barra login. Todas as rotas, né, que vão ser respondidas por esse controle começam aí com barra ADM, né? Que é justamente aquela configuração que a gente fez para a área administrativa, tá? Então isso aqui é importante porque se você colocar algum recurso num caminho diferente desse, ele não vai ser protegido, né, por essa configuração aqui, né? Então qualquer usuário, independente de ser administrador ou não, neste caso aqui, conseguiria acessar, tá? Então é importante ficar atento a estes detalhes também, caso você faça uma implementação desse tipo. Beleza? Então, essa foi a configuração de segurança. E agora eu vou mostrar para vocês logando com um outro usuário. Então, agora eu loguei com um usuário que não é administrador, tá? Reparem que ele só tem acesso aqui, então, agora à área de RH. Se eu tentar, por exemplo, tentar aqui direto com a URL acessar, ele vai dar essa mensagem aqui de página não encontrada, que é basicamente a página de erro, que eu já vou aproveitar e mostrar para vocês também, tá? Então, temos aqui em templates, error. E basicamente a gente vai pegar uma mensagem de erro que vai vir a partir do próprio framework Spring Boot, tá? E vamos exibir aqui de acordo com a mensagem recebida. Caso o Spring Boot não traga nenhuma mensagem de erro aqui, a gente vai mostrar simplesmente uma mensagem genérica de página não encontrada. O usuário não precisa saber se essa página de fato existe ou não. Se ele não tem acesso, ele não vai acessar. A gente só diz que não existe aquele recurso para ele acessar, tá? Então, é essa implementação bem simples que eu fiz aí para a página de erro, beleza? E aí, então, sempre que tentar acessar qualquer coisa lá em administrativo, ele não vai conseguir acessar, tá? Só vai conseguir acessar os módulos que ele de fato tem permissão, e aí aqui ele consegue fazer tudo normalmente, beleza? Uma coisa que eu não mostrei para vocês também, né? É a parte dessa página inicial, então já vou aproveitar e mostrar aqui, que é o arquivo home.html. Então aqui basicamente eu usei um template do próprio Bootstrap também, né? Que é o framework que a gente vem usando aí para parte do layout das nossas páginas, para deixar aquele layout bonitinho, né? Então vou logar novamente aqui. Então eu peguei, aproveitei um layout já existente, só fiz algumas modificações para mostrar aqui os diferentes módulos, né? A barra que a gente já tinha, eu só dei uma adaptada então para ter essa exibição aqui. E aí o que eu vou mostrar para vocês é como que a gente configura para que ele só mostre, por exemplo, este módulo aqui, quando for um usuário do tipo administrador, tá? Então vamos na página aqui. Então, tudo bem normal, usando classes CSS para configurar, né? O layout dos elementos. O primeiro módulo aqui, uma div normal, tá? Então não tem nada demais. Só que daí no segundo módulo, se vocês olharem bem, a gente tem este atributo aqui na div, que é o secAuthorize. Então, este atributo ele é um atributo de um módulo do TimeLeaf, Spring Boot Security Extras, no qual ele vai prover alguns atributos, né, específicos para você configurar é, coisas relacionadas à segurança, né, na sua aplicação, tá? Então, eu falei já dessa extensão, né, na aula passada para vocês. Aqui mais um exemplo da gente utilizando ela para, por exemplo, mostrar determinado
determinada informação, na determinada div, por exemplo, como é o caso aqui, somente quando o usuário tiver determinado papel, né? Então, no caso aqui, a gente usa esse método hasAuthority e passa o nome do papel, que no caso aqui é o admin. Então, somente quando tiver essa autoridade, a gente vai mostrar aqui essa informação, que no caso é a informação é para você acessar o módulo administrativo, né? Então, tem algumas descrições e um botão para você acessar o link lá para a área administrativa, tá? Então, é assim que funciona essa parte de mostrar ou não mostrar de acordo com o papel do usuário. Beleza, a gente já viu então a home também. Vamos ver agora a parte da tela de login, tá? E depois a gente volta para olhar a parte do usuário, que é uma apresentação bem simples, parecida com o que a gente já fez, né, em outras implementações. Então eu não vou perder muito tempo com ela, tá? Então vamos para a página de login agora. Login está aqui na raiz de templates. Então a página é bem simples. Eu não coloquei então o cabeçalho aqui, né? Que é basicamente aquela barra que aparece no topo do sistema. Porque não faz sentido eu mostrar isso aqui, sendo que o usuário nem está logado ainda, né? Então a gente foca apenas na página, no formulário de login, tá? Só que daí a gente importa também os arquivos de CSS e JavaScript, que está lá nos nossos fragmentos, né? Se vocês lembrarem da aula passada, a gente criou os fragmentos. Nos fragmentos, a gente tem os links aqui, né, para os arquivos de CSS, JavaScript, né, do jQuery, do Bootstrap. E a gente pode fazer a importação desses elementos também, tá? Então, se você quiser importar os elementos que estão aqui no red, né, na tag red do seu fragmento, é só usar este comando que a gente colocou aqui, tá? Então, inclusive com esses comentários, tá? Tem que ser dentro dos comentários, porque o próprio TimeLeaf, né, ele vai pré-processar isso, ele vai remover esses comentários e substituir todo esse conteúdo pelo conteúdo que está lá no cabeçalho do nosso fragmento, tá? Então eu coloco aqui o caminho para o fragmento, né? Pasta fragmentos, arquivo geral.html, tá? E vai pegar apenas os arquivos importados no cabeçalho. Além desses arquivos, a gente vai usar um arquivo de CSS extra, que é justamente um provido por esse exemplo. Opa, deixa eu voltar aqui. Que a gente usou como base para criar, tá? Então, deixa eu copiar aqui. Mostrar para vocês a página de exemplo. Então, o que eu fiz foi pegar essa página, né? Se vocês entrarem aqui, ele vai mostrar então um exemplo aí de formulário para login. Se você inspecionar ela, você vai ver quais são os arquivos aí HTML, né? Então você vai saber quais tags são necessárias para criar o formulário, seguindo este template aqui, né? Então você vê quais classes CSS precisam ser utilizadas, né? E quais são os tipos das tags utilizadas também. E você tem acesso também ao arquivo CSS utilizado. Deixa eu ver onde que está aqui, que não tenho tanta prática com essa parte, está aqui. Então esse aqui é o arquivo CSS. Então basicamente eu copiei esse mesmo arquivo aqui para utilizar no meu projeto, tá? Então ele vai estar aqui na pasta static css. Eu coloquei o nome login css, né? Aqui tá diferente, tá sigin.css. No meu eu coloquei login.css para ficar igual ao nome da página na qual eu utilizei o estilo. Por que que eu copiei ele? Porque tem algumas classes CSS, né, que são definidas aqui e eu precisei utilizar elas, né, para deixar o mesmo estilo do exemplo do Bootstrap, tá? Então, essas classes como essa aqui, por exemplo, está definido nesse arquivo aí, login.css, tá? Aí de resto é um formulário comum, vai usar o método post, né, que vai submeter para a URL barra login. Essa URL barra login vai ser atendida pelo usuário controle. É o primeiro método aqui, tá? E aí, basicamente, vai ser feito o
vai ser feito com base nesse método, né? A exibição da página de login, tá? Na verdade, eu falei errado para vocês, né? É este método aqui para mostrar a página de login. Então, ele vai retornar o nome do form, login que está aqui, né? Quando você submete, né, com o método post, já vai ser uma própria implementação do Spring Security que vai ser utilizada, tá? Então, não é este daqui. Esse aqui é para mostrar a página de login. E aí, quando você submeter o formulário de login, já vai ter um método, né, de controle do Spring Boot que vai receber essa aquisição e já vai atendê-la, né, fazendo aí os procedimentos de login com base no Spring Security. Beleza? Aí de resto normal, né, campos de entrada. Aqui é para mostrar mensagem de erro, caso aconteça, né? Usuário inválido ou sem inválida, por exemplo. Este campo aqui, geralmente nos formulários ele já é incluído automaticamente pelo Spring, tá? Mas pela documentação que eu li, quando é o caso de um formulário de login, é necessário, né? Você inserir ele manualmente, que é basicamente um campo aí oculto, onde ele vai guardar informações do token para autenticação, né? E basicamente esse token é para proteção contra ataques ali de CSRF, né? E aí, no form de login, a gente tem que colocar manualmente esse token, mas nos demais forms eles já são incluídos, esse token já é incluído automaticamente pelo próprio framework, tá? O que mais? Deixa eu voltar aqui no nosso guia. Então já vimos a página de erro, a página de login, vimos a página inicial. Agora vamos ver alguns detalhes sobre a página de ordenação, sobre a parte de paginação e ordenação lá no cadastro de pessoas, tá? Então, só recapitulando, vou voltar aqui no nosso sistema. Acessar o módulo de RH. E aí temos a paginação, né? E reparem que ele está em ordem alfabética pelo nome da pessoa, tá? Como que a gente fez essa implementação? Então, a gente vai ver primeiro pessoa controle, tá? Depois vamos ver o repositório e a página HTML para exibir essa informação. Então, em pessoa controle aqui, lembra que a gente tinha esse método pessoas, que basicamente é o método que exibia a listagem de pessoas, tá? O que a gente modificou nele aqui? Bom, a gente teve que adicionar primeiro alguns parâmetros, tá? Então, esses dois parâmetros aqui, que é qual página que está, né? Então, aqui no caso a gente tem duas páginas, pode estar na primeira ou na segunda, né? Então, qual dessas páginas que está? Reparem que a informação está aqui na URL. Qual que é o tamanho de cada página, né? Então, o tamanho, no caso ali, lembra que a gente colocou um valor padrão de 2 aqui, né? Mas se o usuário colocar na URL, por exemplo, mudar aqui, página 1 com tamanho 3, por exemplo, todos vão ser exibidos na mesma página, né? E é basicamente o nosso controle vai pegar essa informação desses parâmetros que vão ser recebidos, né? Quando vier a requisição. E aí, ele vai jogar nessas duas variáveis. Aqui ele faz essa conta aqui, né? -1, porque a gente vai trabalhar com a informação, mostrar para o usuário como se iniciasse a paginação em 1, mas aqui internamente ele vai trabalhar iniciando em 0, igual funciona o array, por exemplo, tá? Então por isso que a gente tem que fazer essa mudança aqui, reduzindo em uma unidade para, por exemplo, se for a primeira página, seria a página 0 internamente, tá? E ele vai usar essas informações para criar, então, uma requisição de listagem, né, de pessoas paginada, tá? E para fazer isso, a gente tem essa classe aqui, page request. Então, se vocês olharem a importação aqui, então é do próprio Spring Data, né? Temos aqui, então, page request, page e sort, que são classes que a gente vai usar para a parte de, então, paginação e ordenação, tá? Então, a gente vai criar, com base nessa classe, tem o método static auth, então, uma requisição paginada,
com base nesses dados aqui, tá? Então, com este tamanho de página, aliás, com essa é a página atual, né, que eu quero mostrar. Esse é o tamanho de página e esse é o critério de ordenação que eu quero utilizar. No caso, eu ordenei, né, pelo campo nome. Então, ele criou um objeto de requisição de listagem de pessoas paginada e ele vai passar, então, essa requisição para esse método find all pessoa lista paginado, tá? Esse método está implementado lá no nosso repositório de pessoa, tá? E aí aqui ele vai retornar, ao invés de, por exemplo, um list de pessoa lista DTO, que é como a gente estava fazendo antes, reparem que ele vai retornar aqui um page. Então, a cada requisição, né, que esse método receber, o retorno dele vai ser uma página carregada, só que ao invés de com uma lista de pessoas, com uma página da lista de pessoas, né? E no caso, dependendo da quantidade de pessoas que vai ter nessa lista, posso ter múltiplas páginas, tá? Então, reparem bem, a cada requisição, ele não vai buscar todas as pessoas, por exemplo, né, que estão cadastradas no banco. Vamos buscar apenas a quantidade que vai caber nesse critério aqui, né? Então, os registros que vão estar nessa página aqui, página atual, com esse tamanho de página, com essa ordenação, tá? Então, ele vai usar esses critérios para fazer uma consulta no banco e vai retornar apenas os elementos que se encaixam nesse critério, né? E aí mostrar apenas os elementos daquela página atual ali, tá? Então, se eu voltar, por exemplo, aqui, página 2 com tamanho 2, né? É o que a gente estava. Então, ele vai mostrar ali a página 2 com o único registro que tem na página 2 aqui, porque no nosso caso a gente tem apenas 3 pessoas cadastradas, tá? E aí, depois disso, normalmente a implementação segue aqui como se fosse uma implementação qualquer, tá? Ele vai adicionar a lista de pessoas paginada no nosso modelo da tela, né? Usando o nome lista pessoas, e aí depois vai adicionar mais uma informação, que seria o número de páginas. Por que que essa informação é necessária? Para a gente depois mostrar aqui, né, o menu de navegação nas diferentes páginas, tá? E aí, para pegar, né, essa quantidade de páginas, a gente faz alguns procedimentos. Então, a gente pega esse retorno aqui, que foi dado pelo nosso repositório, que é do tipo page, e a gente pega qual que é o total de páginas que tem com base nesses critérios aqui, né? Então, ele vai retornar quantas páginas que tem, né? Ao chamar esse método aqui, getTotalPages. Tendo essa informação, a gente sabe se tem mais do que 0 páginas, né? Ele só vai ter mais do que 0 páginas se tiver algum elemento cadastrado. Então, se esse cadastro estivesse vazio, né, não tivesse nenhuma pessoa cadastrada, não teria nenhuma página. Então, no caso aqui, como a gente tem pessoas cadastradas, com aquele critério, né, de tamanho de página 2, no caso na página 1 atual, essas informações que ele vai ter, né? Então, aqui, no nosso caso, por exemplo, o total de páginas com esses parâmetros aqui seriam duas, né? 2 é maior que zero. E aí que a gente vai pegar, criar uma lista com os números das páginas, né? Que são esses números que aparecem aqui. No caso, começando em 1 até o total de páginas, que no nosso caso aqui nesse exemplo são 2, né? E aí cria-se então essa lista usando este método aqui, tá? E aí depois adiciono essa informação no nosso modelo da tela também com o nome números páginas. Beleza. Antes da gente ir para a tela, vamos só dar uma olhada neste método aqui. Então lembra que nas aulas anteriores a gente vem usando aí a anotação carry para que as nossas consultas, né, sem ter que criar uma implementação específica, né, dos métodos. Então, ao colocar essa anotação no método aqui na interface, esse método ele já vai ser criado automaticamente pelo framework com uma implementação que usa esta consulta, tá? E retorna um retorno desse tipo aqui. O que tem de diferente nisso aqui? Então, primeiro o retorno, né? Diferentemente dos outros, que é um list ou apenas um objeto pessoa, ele retorna uma listagem de pessoas paginadas. No caso, é bom você separando também que é usando um DTO, né? Então, não é a entidade pessoa direta, a gente retorna apenas objetos do tipo DTO. E aí, tem o parâmetro com as configurações da requisição que a gente fez aqui, por exemplo, no nosso controle, né?
Então, aquele parâmetro é este parâmetro aqui, que a gente configurou por meio da classe PageRequest, tá? E ele vai usar esse parâmetro, então, para gerar, para completar, digamos assim, né, a nossa consulta. Outra coisa importante aqui é que além da consulta regular, né, para buscar ali os elementos que vão ser exibidos, tem também uma segunda consulta com esse nome aqui, CountCarry. Então, reparem que a gente, dentro da anotação, colocou dois atributos, que é o value e o CountCarry. O value é a consulta correspondente a este método, né? Igual era aos anteriores. E o CountCarry é uma consulta para você retornar, né, o resultado do contador daquele cadastro, tá? Esse contador é utilizado para a parte de paginação, tá? Então, a quantidade de registros ali no cadastro, como aqui a gente está pegando todo o cadastro sem nenhum erro, né? O contador também vai ser todos os registros do cadastro pessoa, tá? Então, só um select count, quantidade de registros na tabela pessoa. Beleza? Então, esse é a parte do repositório. E por fim, tem o nosso index lá, né? Vamos ver o que a gente modificou para mostrar as informações paginadas. Opa, aqui é o form. Vou abrir o index. Então aqui continua uma tabela normal, tá? Assim como as outras tabelas, reparem que é o mesmo estilo. A diferença é que a gente vai ter aqui na hora de buscar o conteúdo da tabela, a gente não vai acessar diretamente só lista pessoas e sair iterando sobre ela. A gente tem que acessar o atributo content dessa lista pessoas. Esse atributo ele é definido lá na classe, cadê? Classe page, tá? Então, é nessa classe aqui que tem essa informação, que é basicamente um atributo para você acessar o conteúdo que está paginado ali, tá? Então, aqui, lista pessoas vai ter um objeto do tipo page. Dentro do page, você vai acessar o conteúdo para buscar, de fato, a lista de pessoas. E aí, cada iteração, ele vai pegar uma pessoa da lista e mostrar os dados aqui, conforme a gente já vinha fazendo com forma comum, sem paginação, tá? E aí, por fim, uma coisa que a gente colocou também é o menu de navegação nas páginas, né? Que é basicamente esse menu aqui. E aí aqui a gente usou uma tag do tipo neve, que é uma tag semântica também do HTML5, né? Para navegação, o usuário saber que é de uma tag de navegação na página. E aí aqui a gente preenche ela, né, com base tanto na informação da, da página, né, com a lista de pessoas, quanto também daquele número de páginas que a gente colocou lá no nosso controle, né? Número de páginas a gente usa também para preencher aqui. Então, basicamente, ele vai ser uma listagem ali e ele fica bonitinho assim, porque a gente usou uma classe do CSS também, do Bootstrap, tá? Que é específica para a parte de paginação. Então, se vocês observarem aqui, cada elemento aqui tem as classes referentes aí à parte de paginação, com page link, pagination. O único mais diferente é esse daqui, que a gente, ao invés de usar o class do HTML, né, a gente usou o thclass, que é um comando do Timeleaf, e porque a gente tem que fazer um condicional aqui. O que seria esse condicional? Se eu tiver na página ativa, né, se estiver mostrando o número da página ativa, ele vai ter um destaque, né? Reparem que a página que eu estou fica destacada. Para fazer esse destaque, além de colocar o estilo page item, a gente tem que colocar o estilo active para ele ficar destacado, tá? Então tem esse condicional aqui. Se eu tiver, se o item, né, que está sendo carregado agora for a página atual, ele vai, então, além de colocar o estilo page item, colocar o estilo active para ele ficar com esse destaque em azul aqui, tá? E aí aqui, por fim, temos um link, né? Para quando o usuário clicar, ele recarregar a página, recarregar, como que eu posso dizer da melhor forma? Fazer um reload nessa página aqui,
né? Mudando para a página que você clicou. Então ele recarrega a página, mudando a página da paginação dentro da página web, né? Então essa que é a ideia deste link aqui, né? Então esse link ele vai ser também criado dinamicamente com base ali na quantidade de páginas que vai ter para ser exibidas. No nosso caso aqui a gente tem apenas duas, tá? Beleza? Então essa parte de paginação era isso. E aí temos por fim a parte do cadastro de usuários. É um cadastro bem simples. Algumas coisas que a gente adicionou a mais aqui, validação, né? No nome de usuário e na senha. Se não me engano, aqui no papel também. Então, para não permitir que sejam campos em branco. Também colocamos a configuração no JPA, para a coluna também não aceitar valores nulos, né? E de resto ficou a mesma coisa aqui. No nosso repositório também, nada demais. Mantém apenas o find by username. E criamos ali o nosso usuário controle. Está mostrando, por exemplo, o login a gente já viu, né? Mas, por exemplo, listagem de usuários, seria esse método aqui. Criação de novos usuários, então aqui mostra a página de cadastro, aqui é para salvar. Aqui, além das validações, usando o Spring Validation, colocamos uma validação manual aqui, que é basicamente para validar se o nome de usuário que está sendo cadastrado aqui já não existe, né? Então, se tiver um usuário com aquele nome, você não pode cadastrar um segundo usuário, porque senão o seu login não vai funcionar, né? Então, é isso que essa validação faz. Essa validação também é reforçada lá no banco. Então, eu esqueci de mostrar, mas aqui na classe usuário, a gente colocou esta informação aqui, unique true, para informar que os valores nessa coluna aqui vão ser sempre únicos, tá? Então, isso é importante também. Temos aqui o método do controle para excluir o usuário. E aqui para alterar o papel, né? Aqui carrega a página de alteração. E aqui, de fato, salva a alteração. E elas têm o mesmo nome, né? Na verdade, não tem o mesmo nome, mas elas vão, digamos, ter uma rota parecida. Então, aqui, alterar role, só que passando o ID do usuário que vai ser alterado, né? Para qual vai ser alterado o papel. E aqui é a mesma URL, só que sem o ID, porque basicamente as informações não vão vir na URL, né? Aqui é quando o usuário clica lá no formulário para salvar, então ele vai gerar uma requisição do tipo post, e aí ele vai vir já as informações no corpo, né, da requisição, para a gente usar para salvar o usuário aqui, né, com base na alteração que foi feita de papel, tá? Então esses são os métodos, tudo bem padrão também, conforme o que a gente já tinha feito, né, em outras implementações. Então não vou perder muito tempo com essa parte aqui, porque não tem nada de novo, tá? Então, essa aula era isso, tá, pessoal? Acredito que a gente tenha já coberto tudo que vai ser necessário para vocês fazerem aí o trabalho final, né, da disciplina. Eu vou colocar aí alguns links adicionais com outros tipos de implementações que vocês podem querer fazer, que são implementações recorrentes também, como, por exemplo, fazer o upload de um arquivo, usar, por exemplo, o WebSocket para fazer notificações em tempo real para os usuários, que mais? Parte de cache, usando o Spring Data, né? Também a parte de migração, né? Conforme você vai evoluindo sua aplicação, você ir migrando o banco de dados dos clientes também, né? Uma parte importante, vou colocar alguns links sobre isso também, tá? E aí, os próximos vídeos que eu for gravar vão ser referentes à parte de testes, tá? Então é o vídeo que eu vou publicar também. E um vídeo sobre API REST, tá? Então esses vão ser os dois últimos conteúdos. Mas o que vocês precisam aí para entregar os itens obrigatórios do trabalho, a gente já cobriu com este último vídeo aqui. Tudo bem? Então por hoje era isso. Muito obrigado a todos.